Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Gláucia Regina e é um prazer estar aqui participando da Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, apresentando o trabalho Um Olhar sobre o Construtivismo Piagetiano, breves considerações. Esse trabalho foi uma produção dos alunos da turma do doutorado no programa de pós-graduação em Humanidades, Culturas e Artes da Universidade do Grande Rio, a Unigran Rio. Então, esse texto foi produzido por mim, por Carolina Delfino dos Santos, por Maria Aparecida dos Santos Siqueira, por Glevson dos Santos Barros e por João Lancelotti Neto. Eu vou fazer uma apresentação do nosso trabalho, né, em lugar de uma introdução. E a motivação e justificativa para esse texto é que, enquanto profissionais da educação, sabemos que não basta conhecer a história ou tomar contato com o passado, mas apreender essa informação para entender como o presente e o futuro são construídos. Ou seja, é necessário que tenhamos contato com o passado, entendimento, que façamos algumas reflexões sobre algumas práticas nesse passado para que possamos modificar e aprender essas novas informações para estruturar o presente e o futuro de uma maneira mais eficaz, de uma maneira melhor. Para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça de maneira satisfatória, se faz necessária uma reflexão sobre as teorias educacionais. E a eleita para falarmos aqui no nosso trabalho é a teoria construtivista piagetiana. Na atualidade, o construtivismo destaca-se dentre as teorias que mais influenciam no processo educacional. A teoria do professor reflexivo e o construtivismo são o que se encontra de mais avançado no sentido de ser atual, em termos de literatura, que trata a formação ou a atuação do professor na contemporaneidade, segundo Facit. Então, todo o texto ele vai girar em torno da ideia da teoria do professor reflexivo em diálogo com a teoria construtivista. De que forma, né, essas temáticas dialogam para que se alcance, de fato, um processo de ensino-aprendizagem que seja eficaz e que atenda às demandas da nossa sociedade. As questões investigativas e as hipóteses são, então, que norteiam o nosso trabalho, são: que sentido terá a educação se ela não estiver voltada para a promoção do homem? Como alcançar a democratização do ensino formal? Ou seja, a educação só faz sentido se ela for construída, se o processo pedagógico for construído visando a formação de um sujeito reflexivo, para que ele possa modificar a realidade do mundo ao seu redor. Ou seja, democratizando esse processo, né, democratizando o ensino formal, considerando as experiências que são trazidas por esses alunos para dentro da sala de aula, provavelmente consigamos alcançar o objetivo maior da educação, que é formar esse ser, esse sujeito atuante. E as hipóteses seriam: o processo educacional deve se desenvolver considerando as experiências trazidas pelos alunos para a sala de aula. E o processo educacional deve estabelecer uma interseção entre o conhecimento científico historicamente elaborado e a prática que o aluno vivencia em seu contexto social. Então, como eu falei anteriormente, é necessário que se estabeleça um diálogo entre essas duas questões, tanto o conhecimento científico já elaborado pelo ambiente formal de educação, como a prática trazida e vivenciada pelo aluno. Dialogando essas duas vertentes, provavelmente teremos aí um processo educacional eficaz. Os objetivos do nosso trabalho são apresentar a relação entre a teoria construtivista e o trabalho do professor em sala de aula,
apontar de que forma a teoria construtivista é absorvida pelos meios educacionais, apresentar possibilidades de democratização do ensino formal a partir da valorização do papel do professor no processo ensino-aprendizagem e fomentar uma reflexão acerca das críticas à teoria construtivista. Para tanto, adotamos uma metodologia que utiliza a pesquisa de cunho documental, com o uso de fontes bibliográficas balizadas pelo eixo temático A Teoria Construtivista e o trabalho do professor em sala de aula, fundamentadas por Jean Piaget, Fassi e Saviani. E aí faremos aqui uma breve explanação, claro que muito concisa, do construtivismo piagetiano, para que a gente entenda de que forma essa prática pedagógica vai dialogar com a questão da valorização do professor em sala de aula, já que esses dois temas são os fios condutores para a construção desse trabalho. Então, começando aqui, o interesse de Piaget era compreender o que é conhecimento, como conseguimos conhecer, como o indivíduo passa de um menor conhecimento para um maior conhecimento. O que incitava as pesquisas de Piaget era compreender como se dava o conhecimento. Na concepção piagetiana, o indivíduo constrói o conhecimento a partir das interações que estabelece com o mundo real. O aluno se apropria gradativamente do conhecimento, assimilando-o aos já adquiridos, reorganizando-os em níveis cada vez mais avançados. Saviani enfatiza que essa nova corrente traz o foco da preocupação política para o técnico pedagógico, importando-se não com o aprendizado, mas sim com o aprender a aprender. Ou seja, o aluno vai desenvolver o seu método, vai desenvolver a forma como ele vai acrescentar o conhecimento formal adquirido em sala de aula ao conhecimento trazido por ele da sua prática, da sua vivência, da sua experiência fora dos muros da escola. Ou seja, o construtivismo piagetiano considera que o aluno é o responsável pela construção do seu conhecimento. Ele vai desenvolver técnicas, de desenvolver meios de se apropriar do conhecimento adquirido na escola, de maneira formal, e ele vai, a partir daí, construir interações com aquilo que ele já conhece da sua vivência fora da escola, e dessa maneira ele vai avançando em níveis de conhecimento, ou seja, dessa forma ele vai construindo o seu conhecimento. A ênfase, então, piagetiana é no aprender a aprender. E, paralelo, então, a isso, a gente traz algumas críticas ao construtivismo piagetiano, né, que vão aí levantar algumas questões que ficam em espaços, que ficam em lacunas com relação a essa consideração do aluno como sendo o responsável pela construção do seu conhecimento de maneira individual, né, de maneira subjetiva. Então, a primeira observação que nós temos aqui é que a construção do conhecimento se dá de maneira individual e subjetiva, numa espécie de diálogo entre estruturas internas e a realidade externa, subestimando os fatores sociais, segundo Osborne, né, uma observação de 1996. Ou seja, segundo essa observação, todos os fatores sociais vivenciados pelo aluno, eles são preteridos dessa construção do conhecimento, que vai considerar somente a subjetividade do aluno e a realidade externa, independente dos acontecimentos sociais, históricos que aconteçam naquele meio. Numa segunda observação, para Lateil, de 1992, a teoria piagetiana é limitada, pois explicar que o homem é um ser social não significa dizer como os fatores sociais interferem no desenvolvimento, ou seja, é uma observação que vai dialogar com a anterior no que tange não se considerar as interferências dos fatores sociais para a construção do conhecimento desse indivíduo.
né? E para Vygotsky, em 1989, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade ao seu redor. Ou seja, o homem modifica o homem. Novamente, temos essa intenção de que não vai haver essa interação do aluno, essa construção de conhecimento por parte desse aluno, sem que haja aí a interferência do meio nesse processo. Reforçamos aqui que não se pode desconsiderar a influência do meio. E aí Vygotsky reforça que o homem modifica o homem. Há também essa influência, né? Ou seja, os acontecimentos sociais, políticos, dentro de um determinado grupo social, vai interferir na forma como esse aluno vai lidar e vai acrescentar o novo àquilo que ele já conhece. A perspectiva piagetiana parece ignorar que as diversas formas de conhecimento pelas quais os sujeitos elaboram os quadros compreensivos da realidade não são construções de representações mentais individuais, mas sim produtos sociais relativamente independentes ou autônomos em relação ao indivíduo que utiliza essas representações. Mais uma vez, falamos aqui da influência dos acontecimentos sociais nesse processo de construção do conhecimento, certo? E pela visão construtivista, há um esvaziamento do trabalho do professor, já que o aluno constrói o seu próprio conhecimento. Então, em Fassi, 2004, que é um das referências bibliográficas que conduziram a discussão nesse texto, uma das principais referências, né, ela chama a atenção para a questão da ênfase no aluno como autônomo na construção do seu conhecimento e questiona em que lugar o professor é colocado dentro desse processo. E ela chama de esvaziamento do trabalho do professor, ou seja, o professor vai ser enxergado aqui como um mero operário, como se ele pudesse ser substituído por qualquer outro sujeito, visto que o seu trabalho é meramente de coadjuvante nesse processo. É como se o professor não tivesse nenhuma importância. Então, ela chama atenção para que, nessa consideração de que o aluno é responsável pela construção do seu conhecimento, não deixemos de valorizar o papel do professor, porque é através do professor que esse conhecimento trazido pelo aluno do lado externo, né, trazido pelo aluno da sua vivência, no seu meio, é através do professor que esse conhecimento vai aflorar, vai ser trazido à tona e vai entrar em contato com o conhecimento formal que o aluno vem buscar na escola. Então, é importante que se coloque o professor também num lugar importante, também no lugar de evidência dentro do processo ensino-aprendizagem. É importante que realcemos aqui que o professor possui um papel imprescindível dentro desse processo. Então, são lacunas aqui que foram levantadas e que vale a pena trazer para reflexão, para uma discussão, para que pensemos de que forma podemos adequar toda essa visão de construtivismo a essa realidade, né, de que o meio, de que o social vai influenciar nesse processo e de que o professor não é um mero coadjuvante, ele tem um papel importante também dentro de todo esse processo. Nossas considerações finais, depois de ter visto toda essa teoria, é através do professor que se consegue externar o conhecimento implícito que o aluno traz consigo ao chegar no ambiente escolar. Então, é exatamente o que se levanta e o que falei aqui. É importante que o professor também seja colocado no lugar de evidência dentro do ensino, dentro do processo ensino-aprendizagem. Ele é figura importante, ele tem uma formação acadêmica para fazer com que esse conhecimento trazido pelo aluno aflore dentro da sala de aula, entre em contato com o conhecimento formal e, dessa maneira, o aluno avance degraus, se torne um ser reflexivo, possa entrar em contato com esse novo tipo de conhecimento sem desconsiderar o que ele traz e, a partir dessa interseção, formarmos seres pensantes, ativos, reflexivos, que possam, de fato, transformar a realidade ao seu redor. Esse é o maior objetivo
da educação, eu diria. Então, o processo ensino-aprendizagem deve se dar dentro de uma perspectiva socio-interacionista, aqui considerando Vygotsky, e que há de se considerar a importância do papel do professor nesse processo, pois ele pode utilizar a prática pedagógica a favor da transformação social. Então, é importante que saibamos que o professor possui esse papel importante, porque ele tem a formação para fazer com que, dentro desse processo, dentro dessa prática pedagógica, de fato ocorra uma transformação desse sujeito, que chega somente munido com aquele conhecimento que ele traz de fora. Aqui na próxima tela apresentamos algumas referências, claro que não trouxemos todas aqui, porque não caberia na tela, mas as mais importantes, a que mais sobressaíram, a que mais demos ênfase durante o nosso texto, são aí autores que conduziram a nossa discussão, mas as referências estarão completas lá no nosso artigo, quem quiser acessar para ter mais ideias e saber que fontes buscar sobre essa temática. E fica aqui, então, o nosso muito obrigada, o nosso contato, o contato dos autores. Nós estaremos disponíveis e ficaremos muito felizes caso alguém queira entrar em contato para trocar ideias ou fazer algum questionamento sobre o nosso texto, enfim, corroborar com a nossa reflexão. E, mais uma vez, eu agradeço e falo em nome do nosso grupo, que foi um prazer participar e apresentar o nosso trabalho, e esperamos que tenhamos corroborado para a construção do conhecimento, disseminação do conhecimento, porque esse é o maior objetivo da nossa pesquisa, dos nossos estudos, enfim, da nossa jornada acadêmica enquanto professores. Muito obrigada, uma boa tarde para todos.